Eu estou falando para vocês. O evangelho, ele é simples, mas ele é profundo. Ele se torna cada vez mais profundo na tua vida, na medida que também você se torna profundo na sua vida de oração. Todas as mensagens, tudo que eu fui evoluindo na palavra, tudo que eu fui crescendo no ministério da palavra, porque eu cresci, sabe como? De joelho no chão. Cada fase da minha vida, cada devoção que eu fui atingindo mais profunda, e rendição a Ele, obediência a Ele, o que significa? Tudo vai refletir no meu ministério, na minha vida. A forma que eu prego hoje, ela não é igual antes. Porque cada vez nós vamos nos tornando mais devotos, santos, cheios do espírito de oração. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Agora me diga você e me responda você. Como uma igreja pode ser cheia do espírito de oração quando ela está cheia de serviços, ocupações e cheia do espírito de agitação? Nunca será. Nunca será. Quem está comigo fala amém. Pode, irmãos, uma igreja ser cheia do espírito de oração quando ela está sempre atarefada com suas agitações, seus muitos serviços e ativismo religioso? Sabe o que hoje está acontecendo na maioria das igrejas, que está iludindo a maioria das pessoas, e nós temos que condenar o que é mentiroso e enganoso? Sabe o que está fazendo? Muito serviço, muita atividade, muito retiro, muito isso, muito aquilo. Mas e os cultos? Muita música, muita coisa boas. Cadê a oração? Cadê a consciência da oração? Cadê a consciência da devoção? Você pergunta para os jovens dessa era, você é devoto a Deus? Não sabe nem o que significa isso. Não, vou na igreja, eu sou da fulano de tal, nós fazemos isso, fazemos aquilo. Opa, você é devoto a Deus, você já abnegou sua vaidade, sua carne, as suas paixões carnais? Eu, 16 para 17, não precisei de um pastor falar para mim que eu tinha que largar jogos demoníacos, amizades profanas, conversas tolas, inúteis. Quando eu fui cheio, eu larguei isso. Naturalmente, eu fui largando tudo o que não tinha sentido para a minha vida espiritual. Então, mas como é que está essa era? Vamos dar algo a eles que enche a mente deles, deixa eles bem por um tempo, até que um dia todo o veneno do sonífero religioso entre na mente deles, a mente seja cauterizada, ao ponto deles viver tudo que eles vivem na religião, no sistema, presta atenção, vai te doer um pouquinho, mas vai te mudar, pode transformar a sua vida. Quando as pessoas estão dopadas desse veneno, elas não conseguem mais discernir entre o que é o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Por um tempo agora, uns dias agora, eu vi, numa igreja muito conhecida, não vou falar nome de igreja, que eu não estou aqui para isso, pagode, na reunião de adolescentes da igreja. Um grupo de pagode tocando pagode do mundo. Todo mundo lá, e jovens dançando, e era uma igreja para atrair jovens. Eles gostam muito do dinheiro, né? Isso é demoníaco, isso é satânico, isso é diabólico, isso é irreal, isso é mundanismo. Paulo disse: se alguém está vos pregando o evangelho além do que eu vos preguei, com o fundamento aqui, seja maldito. Hoje, você falar verdades dessas, fundamentar as pessoas no santo evangelho, nas santas escrituras, uma santa devoção, é totalmente contraditório ao sistema religioso, irmãos. Posso continuar? Uma igreja se torna fria quando ela perde o espírito de oração. Há muitos que oram sem orar, que cantam sem cantar, que pregam sem cantar. Sabe por quê? Não estão devotos à vida de oração. Então o que eu mais vi por aí? Oram sem orar, cantam sem cantar, pregam sem pregar, e estão convencidos que estão fazendo um serviço para Deus. Quando na verdade
estão fazendo só um serviço para a sua própria carne. Não podemos nos conformar com o espírito da ocasião. Espírito da ocasião. Como muitos vão à igreja pelo fato da ocasião e não por uma busca de santificação. A maioria das pessoas, elas vão às igrejas por uma ocasião das suas necessidades, uma ocasião que algum amigo chamou, mas elas não vão porque elas querem Deus. Outros vão pela ocasião da religião, mas elas não vão porque elas querem Deus. Elas vão porque elas querem alguma coisa. Mas a maior coisa que você pode vir aqui buscar é a santidade ao Senhor. Por que tantos tristes defeitos na vida de fé dos crentes? Por quê? Porque a perversão moderna, ela tem corrompido os valores verdadeiros do cristianismo. Esse espírito, me dá uma ira contra isso. É um espírito de perversão moderna que entrou nas igrejas. Ele já encantou as pessoas. E aonde está o verdadeiro Espírito Santo operando? As pessoas continuam se vestindo como o mundo se veste, falando como o mundo fala. Eu posso te ensinar uma coisa? Quer me ouvir, não? Amém. Você sabe por que os discípulos, após a ressurreição de Jesus, quando estavam em Atos capítulo 3, diante do Sinédrio, que foram questionados a respeito de um paralítico que pelo poder de Deus ele levantou, o Sinédrio reconheceu que eles haviam estado com Jesus. E reconheceram verdadeiramente que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque eles eram indultos. Mas o poder da palavra que saía da boca deles era idêntico ao que saía de Jesus. Segundo os estudos judaicos, cada mestre naquela época de Jesus, até o dia de hoje, tinha a sua forma de expressão das Escrituras. Jesus, ele tinha uma forma única, que ele falava, em verdade vos digo. Era único deles. Os seus discípulos carregavam aquela mesma característica. Toda a forma de expressão que Jesus falava, era a forma que os seus discípulos também expressavam. Eles andavam com Jesus. Então eles tinham o mesmo estilo de fala, falavam a mesma coisa. A palavra convertei-vos em grego é homologeo, falar a mesma coisa, andar na mesma direção. Como eu posso dizer que eu sou um cristão convertido se eu não falo como Jesus? Se eu não ando como Jesus? Se eu não me visto como ele se vestiria? Algumas pessoas me questionam porque às vezes eu não tenho nada contra ninguém que tem tatuagem aqui na igreja e sabe que vocês são os mais amados aqui. Nada a ver com isso. Mas alguns me questionam. Por que a igreja de fulano de tal permite tatuagem? Eu falei, porque são apegada à carne, lascívia. Não tem nada a ver com lascívia. Não tem nada a ver com. Mas por que está colocando isso então? Me dá uma coisa que fale por que não é lascívia. Se dá uma ostentação da própria vaidade da carne, isso não é lascívia, pô? Não, mas onde está na Bíblia que não posso colocar tatuagem? Eu vou te falar só uma coisa. E eu faço uma pergunta para eles. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus colocaria uma tatuagem de um dragão no braço dele? De uma carta de baralho no braço dele? Ele colocaria I love Maria? Se você consegue imaginar ele dessa forma, você é profano na sua mente. Você não tem limites para você, para a tua carne. Ele é santo. Ele é justo. Ele é imaculado. Ele não tem nenhuma aparência desse mundo. Não tente comparar Jesus com a aparência do mundo. Isso é diabólico. Isso é satânico. Vai ver a origem da tatuagem para você ver. Você que está querendo colocar. Vai ver a origem dela. Mas se a gente falar, a gente é radical, religioso, não, meu filho. Você faz o que você quiser. Mas também colhe as consequências que você está plantando. Quem está me entendendo fala amém. Amém. Outros me perguntam, eu posso lutar, fazer Muay Thai sendo cristão, sendo pastor? Tem pastor que luta Muay Thai. Eu falo assim, bom, você consegue imaginar Jesus dando soco na cara de alguém? Mesmo que romanticamente? Mesmo que amigavelmente no ringue? Você consegue imaginar ele dando soco em alguém? Eu não consigo me imaginar assim.
Eu pela devoção que eu alcancei, não pela religiosidade, que eu não sou homem religioso falando com você. Sou homem devoto a Deus. Vocês estão me entendendo? A religiosidade é esse orgulho na sua carne. Se eu fosse religioso, estaria buscando só o seu dinheiro aqui antes de trazer uma mensagem para você. Se eu fosse religioso, estaria mostrando aqui um manto, uma coisa muito bonita para você. Outra, e tome cuidado que a religiosidade agora tem uma nova faceta, modernidade. Vamos ser modernos. É os piores religiosos que tem. Posso continuar? Então você não pode mais se conformar com essa questão de espírito de ocasião. Você não vai para a igreja só para uma ocasião. Você tem que vir com uma intenção em buscar a Deus, em conhecer a Deus, ouvir sobre Deus. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? A oração, quando habita no coração devoto, ela viva a sua vida interior. Nós vamos chegar nos pontos mais importantes dessa mensagem. Temos a mesma inspiração de ir trabalhar na segunda-feira, de que eu tenho a inspiração de ir no domingo para a igreja. Você tem a mesma inspiração quando você vai trabalhar, quando você vem na igreja? Se você não tem, você tem alguma coisa errada com você. Eu vou te explicar. Eu lembro meus 19 anos de idade, quando eu ia trabalhar no Garcenia, no Hospital das Clínicas. A mesma devoção, até mais profunda, tá? Que eu saía de casa, que eu ia para o trabalho, era a mesma que eu ia para a igreja. A mesma postura, o mesmo espírito de oração que eu tinha na igreja, eu tinha no meu serviço. A mesma postura, o mesmo caráter, a mesma identidade. Eu não trocava de vestes. Eu vou assim para a igreja assim, mais comportado, mas para o meu serviço eu vou usar um pouquinho mais apertadinho, mais bonito, para as menininhas do serviço. Não, irmãos. Eu ia para o serviço com a mesma alegria, com a mesma devoção, com o mesmo espírito de oração. E eu orava tanto no meu serviço. Aproveitava meu horário de almoço, jejuava, comia rapidinho, não ficava batendo papo na fila, que era só chocarrice. Eu entrava, comia, saía, ia lá para a salinha do servidor orar. Quando não, às vezes eu corria para o monte para orar. Pegava minha bicicletinha, era pertinho do monte, ó, e na casa da missionária Márcia para orar. Mas você tem isso na sua vida? Você não pode deixar o seu espírito, e nem muito menos o Espírito Santo em casa, e ir trabalhar sem ele. Você tem que ir na mesma fé, na mesma força. Aleluia. Porque eu via tanto Deus operar no meu serviço. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na minha sala. Tinha uma enfermeira que era adventista, uma senhora. Ela gostava de me visitar todo o horário do almoço na minha sala. Sabe por quê? Tinha um jovem cheio do Espírito Santo falando. Você sabe quantas pessoas eram cheias do Espírito Santo na minha sala? Sabe por quê? Eu carregava a mesma essência que eu carregava na igreja. Eu deixava Deus me usar. Eu me enchia do Espírito Santo o dia inteiro. Sabe por quê? Porque eu decidi ter um coração devoto, consagrado. Fala, eu preciso consagrar meu altar hoje. Fala, o meu coração. Nosso espírito não para de trabalhar. Sua vida de oração não estanca só porque você tem uma grande demanda aquele dia. Aí que eu te falo para você, persevere para orar ainda mais. Quanto maior for a tua luta para orar, coloque isso no teu coração. Eu vou batalhar para conseguir contrariar minha carne e eu vou orar. Calma que você vai entender por que você tem que orar. Embora você já entendeu muitas coisas aqui que eu te ensinei. Anota aí se você quiser. Quando somos devotos e consagrados, nossa vida de oração, ela vai dissipar toda a frivolidade e dispersar toda a forma superficial de culto religioso a Deus e de uma falsa consagração a Deus. A oração sem fervor e desejo pela santidade é o mesmo que o sol sem calor, desprovida de poder. Oração sem fervor e desejo pela santidade é a mesma coisa que o sol que tem luz, mas não tem calor. Não adianta se você querer a luz do mandamento, se você não quiser o fogo do Espírito na tua vida. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, sede fervorosos, versículo 19, sede fervorosos no Espírito. Fala, fervoroso no Espírito. Ele fala para você, sedes, não tente, não busque,
de Deus. Sede. É uma ordem, está no imperativo, participe do presente contínuo. Sede. Sejam fervorosos. É você falar para você assim mesmo, é que isso que eu faço. Ó. Eu tenho que ser fervoroso. E ponto final. O coração decidiu, vai embora. Esta é a tua decisão. Tudo começa a mudar a partir desse ponto. Você decide o quanto você vai ter de Cristo aqui hoje. Você decide o quanto você vai orar na sua vida, meu querido. Você decide o quanto você quer ser cheio do Espírito Santo. Mas você vai ter que entender que para essa decisão haverá o sacrifício dessa vida terrena. Por mais difícil talvez que a tua mente para assimilar isso, aceitar isso, escute, isso é carnal em você. Isso é um engano. Pare de pensar na palavra como você pensa de você mesmo. Só receba o mandamento e a pregação do pregador. Aceite, fala amém, 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 espírito de fé, amém, eu vou conseguir isso. Aí o espírito e contrário e contrariedade fala isso aqui para você, incredulidade. Eu não posso, já tentei. Como eu vou ter isso, cara? Eu fui uma pessoa minha vida inteira desse jeito. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, não diminua o poder da palavra, da fé. Para de reduzir o tamanho de Deus ao seu tamanho. Quem está entendendo a glória a Jesus? Ele não está te perguntando isso, ele está perguntando, você aceita? Você aceita? Irmãos, olha os homens que Jesus chamou para o ministério. Tinha 2 assassinos, João, que depois se tornou o apóstolo do amor, e o irmão dele, Tiago. Queria pedir para fogo descer do alto para consumir, para matar os samaritanos. Pedro queria cortar o pescoço de Malco, ele cortou a orelha. Ele foi assassino sanguinário. Meu Deus do céu. Não, eu tá lá. Era só discípulo ganancioso, porque estavam disputando quem seria maior no reino. Era uma briga terrível, irmão. Ficaram revoltados com a mãe dos filhos de Zebedeu. Não, se eu te contar mais, você vai se escandalizar. Melhor nem te falar. Vou nem te falar os defeitos que eu encontrei na Bíblia dos apóstolos. E não para por aí, não. É mais terrível. Mas Deus pegou os piores homens e tornou em grandes homens, devotos e submissos à sua santidade. Da glória! Fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não tente medir a palavra do seu tamanho. Só receba ela, deixa a grandeza dela fazer o seu trabalho na sua vida. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Somente quem está determinado a buscar uma vida de santidade é Deus. E viver para os céus são os que conseguem orar. Agora escute o que eu vou te falar. Eu vejo, irmãos, muitos entusiasmados nas igrejas. Ou muito entusiasmo nas igrejas. Muito trabalho religioso. Porém pouca fé na oração. Fala, eu não posso ficar entusiasmado só. Eu tenho que orar. As pessoas ficam entusiasmadas porque a igreja hoje vai ter um americano pregando, vai ter o cantor gospel, lota, uau, que bacana, vamos lá soltar um pouco a nossa carne, vamos pular, vamos adorar a nossa carne, vamos adorar o cantor. Daqui a pouco sai. Esqueceu que Jesus existe. Esquece. Esquece no primeiro olhar, esquece na primeira mensagem. As suas condutas terrenas e diabólicas. Isso é diabólico, irmão. E vocês vão ter que vencer o poder dessa era. Só de uma única forma. Pelo poder da oração. Pelo poder da oração, Daniel venceu na cova dos leões. Pelo poder da oração, os amigos de Daniel entraram e saíram do fogo da sarça, sem ser tocados. Pelo poder da oração, é que Elias trouxe o fogo do céu para a terra. Pelo poder da oração, uma mulher estéril teve 7 filhos, chamada Ana. Pelo poder da oração, Samuel foi um homem justo, juiz, profeta e sacerdote. Não tinha nem linhagem para isso, mas era devoto e recebeu o nazireu e a consagração. Pelo poder da oração, Paulo sobreviveu naufrágios.
pecado de víbora, perseguição dos canibais. Quantas vezes Paulo tomou chicotadas? Alguns dizem que foram uns 39 vezes. Será que você suportaria isso? Pelo poder da oração que Pedro se conseguiu suportar a crucificação de cabeça para baixo. É pelo poder da oração que você vai suportar a tentação da nova ordem mundial que está vindo nos últimos dias. É pelo poder da oração que vocês vão conseguir permanecer de pé diante da grande perseguição que se levantará, começando pela China, contra os cristãos de todo o mundo. Hoje o Senhor me revelou a China. Eu vi um chinês muito forte se levantava. E os olhos dele ficavam muito diabólico. Ele apontava para os cristãos. Escute muito bem. Eu via como se estivesse dentro da China e começava uma perseguição sangrenta. Quando começar por um país comunista, perseguição contra o cristianismo vai começar a explodir por vários países no mundo inteiro. Quando o derramar de sangue, o primeiro derramar de sangue cair em algum país agora, quando cair agora, já passou 50 anos, o ciclo está se abrindo de novo da perseguição e massacre. Vai começar a Terceira Guerra Mundial, já começou. Vai começar a perseguição dos cristãos. Nesse exato momento, vocês podem gravar o que eu vou te falar, vai explodir por todo o mundo a perseguição contra o cristianismo. Em 10 anos, Deus me revelou, o cristianismo será extinto. Não de nós, mas das leis governamentais. Vão tentar fazer de tudo contra o cristianismo. Paulo diz uma coisa profética no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Há um só que resiste o aparecimento do anticristo e a manifestação de todo o seu poder, até que do meio ele seja tirado. É o Evangelho. Ele é o único que resiste à manifestação total do ministério da iniquidade do anticristo. É o único que tem força na face da terra para combater os tronos e principados, as forças satânicas que estão nos governos mundiais. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? É o único, quem está entendendo da glória a Deus? Então, vai se levantar isso. Eu quero falar para vocês que quando chegar esse tempo, você não vai ter mais esse tempozinho de ficar sentado bonitinho aqui me ouvindo pregar, não. Aí que você vai ter que aplicar todos esses anos que vocês ouviram o Evangelho. Constantemente o Senhor me dá a mesma revelação. Eu falo assim, Espírito, sempre vejo, arrependam-se, pratique o que Deus está falando para vocês. Eu estou sempre exortando as pessoas em Espírito, sabe por quê? Porque o tempo é curto. Falo, o tempo é curto. Quando, observem o que eu vou te falar, observem quando uma igreja não é capaz de crescer no sólido fundamento da oração, nascerá nela uma profunda ambição por atividades cuja origem é baseada na força humana e não no poder do Espírito Santo. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Se uma igreja não é fundamentada violentamente, fortemente alicerçada nos alicerces da oração, ela vai nascer uma ambição profunda por ativismo religioso. Será que os crentes dessa era entendem a quem nós estamos servindo e com quem, contra quem nós estamos lutando? Será que você consegue entender quem você está servindo? Será que você consegue entender com quem você está lutando? Jesus, ele entendia muito bem o poder de Satanás. Em João 17, ele ora, Pai, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os guarde e os livre do maligno. E Jesus foi enfático para falar das obras de Satanás. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Bom, seja você um crente que não quer muito problema com o diabo, seja você aquele que só quer ficar sentado, ouvindo, o diabo te odeia do mesmo jeito. Ele quer te destruir da mesma forma que quer me destruir. Ele te persegue do mesmo jeito que me persegue. Não difere de nada para ele. Para ele você só é um alvo mais fácil de dominar e de pegar. É melhor você pegar a sua espada da oração, o teu escudo da fé, teu capacete da salvação, tua coraça da justiça, o cinturão da verdade e calçar seus pés no evangelho da paz e batalhar com uma fé verdadeira desses últimos dias, do que você ser vítima dos dados inflamados do maligno. Não ter poder para levantar o escudo da fé. Cadê o seu escudo da fé? Cadê o seu cinturão da verdade? Me diga, cadê a verdade na sua vida? Cadê
o seu capacete da salvação. Os crentes dessa era, eles nem creem que existe arrebatamento mais. Eles vivem para a riqueza, para acumular riqueza. Eles vivem para o mundo, na cobiça do mundo. Eles se esquecem, eles nem se lembram mais que Jesus voltará. Jesus voltará. E Ele já está à porta. Qualquer momento pode surtir o arrebatamento subitamente, que venha o mais rápido possível, Senhor. Por isso que Paulo ensina para nós orarmos, para Deus apressar a sua vinda. Agora me diga, na condição dessa era, do século 21, será que as igrejas estão orando para Jesus voltar? Tenho para mim, irmãos, que nem 1% das igrejas brasileiras ora para Jesus voltar. Acho que eles nem se lembram desse mandamento que Paulo pediu. Orem para o Senhor acelerar o seu retorno. Porque enquanto estivermos nesse corpo, vamos sofrer. Quanto mais se tardar, mais sofrimento para você. Mais sofrimento para mim, mais luta. Vamos ter que suportar cada vez mais o ministério do anticristo e as forças satânicas que estão sobre esse mundo. Estou pregando uma mensagem sólida, consciente e bíblica para você. Calma que eu vou te abrir muito versículo bíblico se você quiser. Porque se eu fosse abrir cada versículo bíblico para cada coisa, a gente não sai daqui hoje. Mas eu deixei uma sequência maravilhosa para você. Posso continuar ou não posso? Se não tivermos um crescimento interno, fala interno. Se nós não tivermos um crescimento interno pelo espírito de oração e devoção, o nosso crescimento externo será sempre doentio, cheio de engano da carne. As pessoas não querem crescer dentro, elas querem crescer fora. Elas querem ter o carro do ano, elas querem ter tudo aqui fora, todo o aparato que a carne dá. Todo o aparato que a carne dá. Mas elas não querem crescer no espírito, no homem interior. Elas não querem crescer numa devoção interior. Quando eu não ando sozinho. Eu estou orando. Quando os dados inflamados malignos eles chegam até mim, o capacete da salvação está na minha cabeça. Eu repreendo o diabo com meus pensamentos. Eu queimo ele com meus pensamentos. Esses pensamentos eles têm que ser pensamentos poderosos, porque temos a mente de Cristo. E você tem que manifestar devoção através do espírito de oração silenciosa. Antes de você receber a linguagem de oração, que é a oração em línguas, o mais importante de tudo para vocês entenderem, que a oração silenciosa por estado de devoção é o que nutre e mantém você todo o tempo em estado de vigilância da glória a Jesus. Paulo nos ensina orando em todo o tempo, em todas as ocasiões, amém, amém? Ô glória, você está comigo, amém, amém? Quem está na escola de oração hoje aqui, amém, amém? Paulo, estou na escola de oração hoje. Quando você, escute o que eu vou falar para você, aprender a ter um espírito de oração. O que é um espírito de oração? É um outro espírito, apóstolo? Não, meu filho. É o estado de espírito que você se torna. Eu posso me tornar um espírito fervoroso, um espírito, não um espírito santo, um espírito santificado, um espírito de poder, um espírito sábio, de acordo com tudo que eu me submeto a buscar e a me edificar no reino de Deus. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Será que você entende que a sua natureza humana ela é diabólica? Será que você entende que seu rostinho bonitinho que você olha no espelho tem algo chamado iniquidade? E por causa dessa iniquidade tem tronos, principados, potestades, espíritos familiares que lutam contra a sua alma? Será que você entende que Jesus disse, Paulo disse, que o corpo do pecado ele está sendo desfeito? Que a carne ela não traz edificação? Que Paulo diz em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que o espírito ele luta contra a carne luta contra o espírito. Será que você consegue entender, o crente, pelo amor de Jesus Cristo, que a sua carne ela vai ter que ser mortificada? Ela vai ter que ser crucificada para que ela seja um instrumento de justiça e não de iniquidade para essa terra? Que precisa ser mortificada ao máximo possível, senão ela será um inimigo íntimo que mora com você na mesma casa?
Você não pode ficar morando muito tempo com um assassino e dormindo com esse assassino. Ou você vai matar a sua carne, ou ela a qualquer momento vai tentar matar a sua fé, teu espírito. E sufocado.